Milionário prometeu que se casaria com ela só por negócios. Mas na noite de núpcias a esposa revela que nunca foi de ninguém. Comente de onde você está assistindo e inscreva-se para mais histórias que mexem com a alma. A chuva batia forte nas janelas do escritório de advocacia em Belo Horizonte, criando um som rítmico que ecoava a ansiedade de Helena Santos. Ela olhava fixamente para os papéis espalhados sobre a mesa de mogno desgastada, cada documento representando mais uma dívida, mais uma conta em atraso. A fazenda Santa Helena, que pertencia à família há 3 gerações, estava prestes a ser leiloada. "Não pode ser assim, pai", murmurou ela, passando os dedos pelos cabelos castanhos ondulados. "Tem que ter uma saída." José Santos, um homem de 60 anos com o rosto marcado pelo trabalho sob o sol, suspirou pesadamente. "Filha, já tentamos tudo. O banco não quer mais negociar e os credores estão perdendo a paciência. Precisamos de 2 milhões em 3 meses, ou perdemos tudo." Helena se levantou da cadeira, caminhando até a janela. As ruas de Belo Horizonte estavam movimentadas mesmo com a chuva, a vida seguindo seu curso normal, enquanto o mundo dela desmoronava. Ela havia se formado em Direito na UFMG com louvor. Trabalhava em um escritório respeitado na cidade, mas seu salário não era suficiente para cobrir a dimensão do problema. "E se eu conseguisse um empréstimo pessoal?" Sugeriu, embora soubesse que era impossível. "Com que garantia, Helena? A fazenda já está hipotecada." O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Mariana, sua melhor amiga desde a faculdade, que agora trabalhava em São Paulo para uma empresa de consultoria empresarial. "Eu preciso conversar com você urgentemente", disse Mariana, sua voz soando estranha. "É sobre uma oportunidade diferente." "Marie, se for sobre aquelas vagas em São Paulo, já disse que não posso deixar meu pai agora. Não é trabalho comum. É complicado. Posso explicar pessoalmente? Estou descendo para BH amanhã." Helena franziu a testa. Mariana raramente voltava a Belo Horizonte, e quando o fazia, sempre avisava com antecedência. "Está tudo bem? Só me encontre amanhã no café da Savassi às 14h. Confie em mim." Após desligar, Helena ficou inquieta. Conhecia Mariana há mais de 10 anos, e aquele tom de voz era inédito. Havia algo que sua amiga não estava dizendo. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo na fazenda, a 2 horas de Belo Horizonte. Precisava verificar alguns documentos antes de encontrar Mariana. Caminhou pelos pastos onde costumava brincar quando criança, observando o gado que logo não seria mais deles. A propriedade de 300 hectares abrigava memórias de toda uma vida. O primeiro cavalo, os almoços de domingo em família, os sonhos que ela e o pai tinham de expandir a produção. "Não vou deixar isso acontecer", murmurou para si mesma, determinada. Às 2 em ponto, Helena estava no café na Savassi observando o movimento da tarde. Mariana chegou poucos minutos depois, elegante como sempre, mas com uma expressão séria que contrastava com sua personalidade normalmente descontraída. "Obrigada por vir", disse Mariana se sentando à mesa. "Sei que vai soar loucura, mas preciso que me escute até o fim." "Estou ouvindo." Mariana respirou fundo. "Meu chefe tem um cliente muito especial. Rafael Carvalho. Você já ouviu falar?" Helena assentiu. Todo mundo no mundo dos negócios conhecia Rafael Carvalho, o empresário de 35 anos que havia transformado uma pequena construtora herdada do pai em um império do setor imobiliário. Aparecia frequentemente nas revistas de negócios, sempre impecavelmente vestido, sempre sozinho. "Ele precisa de uma esposa", continuou Mariana. "Não para sempre, apenas por 2 anos. É um casamento de conveniência. Ele tem investidores internacionais muito conservadores que valorizam estabilidade familiar. Sem isso, ele perde um contrato de 500 milhões. Helena quase cuspiu o café. "Você está falando sério?" "Completamente. E ele está disposto a pagar muito bem. Muito bem mesmo." "Marie, eu não sou uma mercadoria." "Não é sobre isso", interrompeu Mariana. "É um acordo comercial. Você mantém sua independência, sua carreira, sua vida. Apenas usa o sobrenome dele em eventos sociais e aparições públicas. 2 anos, Helena. 2 anos para salvar sua fazenda." Helena ficou em silêncio processando a informação. Era absurdo, mas... "Quanto?" 2,5 milhões, mais todas as despesas pagas.
O coração de Helena disparou. Era exatamente o que precisava para salvar a fazenda, com uma margem de segurança. Quais são as condições? Você precisa morar em São Paulo, na cobertura dele, participar de eventos sociais como esposa, manter discrição absoluta sobre o acordo e... Mariana hesitou. Ele quer conhecer você antes. Amanhã, se você aceitar. Helena olhou pela janela do café, observando as pessoas passando apressadas pela rua, cada uma delas com seus problemas, suas lutas, suas soluções. Talvez aquela fosse a dela. Onde? O edifício comercial na Faria Lima impressionava mesmo quem estava acostumado com a grandiosidade de São Paulo. Helena ajustou o blazer azul marinho enquanto esperava o elevador, tentando controlar os nervos. Havia chegado à capital paulista na noite anterior, hospedando-se em um hotel modesto próximo ao aeroporto. Último andar, disse a recepcionista, uma jovem impecavelmente vestida. O Sr. Carvalho está esperando. Durante a subida, Helena observou seu reflexo no espelho do elevador. Havia escolhido um look profissional, mas não intimidador. Blazer, calça social e sapatos baixos. Seus cabelos estavam presos em um coque, realçando os olhos castanhos que herdara da mãe. Seja você mesma, sussurrou repetindo o mantra que a acompanhava desde a faculdade. As portas se abriram revelando um ambiente luxuoso, com vista panorâmica da cidade. Rafael Carvalho estava de costas ao telefone, gesticulando diante da janela. Mesmo à distância, Helena podia perceber a autoridade em sua postura. Pode sentar, ele já termina, disse uma secretária elegante, indicando uma poltrona de couro. Helena observou o escritório discretamente. Estava tudo impecável, desde os móveis de design até as obras de arte nas paredes. Havia fotos de empreendimentos imobiliários, mas nenhuma foto pessoal. Interessante. Desculpe a demora, disse uma voz grave atrás dela. Helena se virou e finalmente viu Rafael Carvalho pessoalmente. As fotos das revistas não faziam jus à presença dele. Alto, cabelos escuros bem cortados, olhos azuis penetrantes e um terno que claramente era feito sob medida. Mas havia algo em sua expressão que as câmeras não captavam. Uma dureza, quase frieza. Helena Santos, ela disse, estendendo a mão e se levantando. Rafael Carvalho, ele respondeu, apertando sua mão com firmeza. Obrigado por vir. Ele a conduziu até uma mesa de reuniões mantendo uma distância respeitosa. Café, água? Café, obrigada. Rafael fez um gesto para a secretária e se sentou à sua frente. Mariana me contou sobre sua situação. Lamento pela fazenda da família. Obrigada, Helena respondeu, surpresa pela demonstração de empatia. Vamos direto ao ponto, ele continuou, voltando ao tom profissional. Preciso de uma esposa por 2 anos. Não por questões pessoais, mas por negócios. Tenho um grupo de investidores japoneses que valorizam muito a estabilidade familiar. Sem isso, perco um contrato que representa o futuro da minha empresa. Helena assentiu, observando-o atentamente. Rafael falava com a precisão de quem estava acostumado a negociar contratos milionários. As condições são simples, continuou ele. Você mora na minha cobertura, mas tem seu próprio quarto e banheiro. Participa de eventos sociais como minha esposa. Mantém discrição absoluta sobre o acordo. Em troca, recebe 2,5 milhões pagos em parcelas mensais. E minha vida profissional? Pode continuar trabalhando se quiser. Posso conseguir uma posição em algum escritório aqui em São Paulo. Helena bebeu um gole do café, ganhando tempo para pensar. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Por que eu? Deve haver centenas de mulheres dispostas a fazer isso. Rafael a estudou por um momento. Mariana me falou que você nunca se submeteu a ninguém. Que tem personalidade forte e independente. Preciso de alguém que saiba se impor em situações sociais, mas que também entenda que isso é business. E se nos conhecermos e não nos dermos bem? Não precisa me agradar, Helena. Precisa apenas representar bem o papel em público. Em privado mantemos uma relação cordial e profissional. Helena franziu a testa. Você fala como se fosse impossível que nos dessemos bem. Não é impossível, é apenas improvável. Viemos de mundos muito diferentes. A resposta a irritou. Diferentes como? Rafael pareceu perceber que havia dito algo errado. Não quis ofender. Apenas acho que temos estilos de vida e perspectivas diferentes. Você não me conhece para fazer essa afirmação. Tem razão, ele admitiu.
Desculpe. Helena se levantou caminhando até a janela. A cidade se estendia infinitamente, cheia de possibilidades e desafios. Posso ter 24 horas para decidir? Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã à noite. Ela se virou para encará-lo. Uma última pergunta. Por que nunca se casou? Aos 35 anos, com sua posição, Rafael hesitou pela primeira vez na conversa. Nunca encontrei alguém que entendesse que minha empresa vem em primeiro lugar. E, honestamente, nunca procurei. Prioridades claras. Helena comentou sem julgamento. Exato. É por isso que acho que podemos ter uma parceria funcional. Você tem seus objetivos, eu tenho os meus. Helena estendeu a mão novamente. Obrigada pela transparência. Você terá minha resposta amanhã. Ao apertar sua mão, Rafael segurou por alguns segundos a mais. Helena, sei que é uma decisão difícil, mas garanto que será tratada com respeito. Espero que sim. Durante o trajeto de volta ao hotel, Helena pensava na conversa. Rafael Carvalho era exatamente o que esperava. Inteligente, direto, focado. Mas havia algo que a intrigava. Momentos fugazes em que a máscara profissional escorregava e ela vislumbrava algo mais profundo. 2 anos, murmurou olhando pela janela do táxi. 2 anos para salvar 3 gerações de trabalho. Naquela noite, ligou para o pai. Pai, encontrei uma solução, mas preciso que confie em mim. Sempre confiei, filha. Vou me casar. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Com quem? É complicado, mas vai resolver todos os nossos problemas. Helena, você tem certeza do que está fazendo? Ela olhou para as luzes de São Paulo pela janela do hotel. Não, mas às vezes a vida nos obriga a apostar. Então eu confio em você. Após desligar, Helena ficou acordada até tarde, pesando prós e contras. Às 5 da manhã, havia tomado sua decisão. Helena acordou às 6 da manhã com uma clareza mental que não sentia há semanas. O sol começava a nascer entre os prédios de São Paulo, pintando o céu com tons alaranjados que lembravam os amanheceres na fazenda. Ela havia tomado sua decisão. Após um banho revigorante, ligou para Rafael. Bom dia. Sou Helena Santos. Bom dia, Helena. Já decidiu? Aceito a proposta, mas tenho algumas condições. Houve uma pausa do outro lado da linha. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato detalhado, especificando exatamente o que é esperado de mim. Segundo, preciso de 2 semanas para organizar minha vida em Belo Horizonte. Terceiro, quero conhecer a cobertura antes de assinar qualquer coisa. Justo. Podemos nos encontrar hoje à tarde para discutir os detalhes e visitar o apartamento? Perfeito. Às 3? Estarei esperando na portaria do edifício. Helena desligou e imediatamente ligou para Mariana. Mari, aceite a proposta. Meu Deus, Helena, tem certeza? Tenho. É a única forma de salvar a fazenda sem comprometer o futuro da família. Você é corajosa demais para o seu próprio bem. Riu Mariana. Mas admiro isso em você. A ligação mais difícil seria para o pai. Helena respirou fundo antes de discar. Pai, preciso explicar melhor a situação. Estou ouvindo, filha. Vou me casar com Rafael Carvalho por 2 anos. É um acordo comercial que vai nos dar o dinheiro necessário para salvar a fazenda. O silêncio se estendeu por longos segundos. Helena, você tem certeza de que é isso que quer? Não é sobre o que eu quero, pai. É sobre o que precisa ser feito. Sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou, disse José, a voz embargada. Forte e determinada como ela. Vou precisar de 2 semanas para organizar tudo aqui. Consegue cuidar da fazenda sozinho? Claro que sim. E Helena, se em algum momento você não se sentir segura ou confortável, volta para casa. A fazenda não vale mais que sua felicidade. Às 3 da tarde, Helena estava na portaria do edifício residencial mais luxuoso que já havia visto. Rafael apareceu pontualmente, usando uma camisa social azul clara e calça jeans, mais casual que no encontro anterior. Obrigado por aceitar, disse ele, conduzindo-a até o elevador privativo. Obrigada pela oportunidade, respondeu ela, mantendo o tom profissional. O elevador subiu direto ao último andar. Quando as portas se abriram, Helena tentou disfarçar o impressionamento. A cobertura era deslumbrante. Pé direito alto, janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade, decoração moderna e elegante.
São 400 metros quadrados, explicou Rafael. 3 suítes, escritório, sala de estar, sala de jantar, cozinha gourmet e terraço com piscina. Helena caminhou pelos ambientes, observando cada detalhe. Tudo era impecável, mas havia algo frio na decoração. Não havia rastros de personalidade, como se fosse um showroom. Este seria seu quarto, disse Rafael abrindo uma porta no final do corredor. A suíte era maior que a sala de sua casa em Belo Horizonte. Tinha closet, banheiro privativo com banheira de hidromassagem e vista para o parque. É linda, admitiu Helena. Pode decorar como quiser. Aliás, toda a cobertura pode ser redecorada se você preferir. Não pretendo fazer mudanças drásticas. Não é minha casa. Rafael a encarou com curiosidade. Por 2 anos, será assim. Será onde moro. Casa é diferente. Eles voltaram para a sala, onde Rafael havia preparado os contratos. Helena leu cada cláusula cuidadosamente, fazendo anotações. Tem alguma dúvida? Perguntou ele após ela terminar. Algumas alterações. Quero especificar que posso visitar minha família quando necessário, sem precisar de autorização prévia. Sem problemas. E quero que fique claro que tenho direito à privacidade total em meu quarto e espaços pessoais. Claro. Mais alguma coisa? Helena hesitou. O que acontece se um de nós se envolver romanticamente com outra pessoa durante esse período? Rafael pareceu surpreso com a pergunta. Não havia pensado nisso. Acho que seria complicado, considerando que preciso manter uma imagem de casamento estável. Então, estamos ambos comprometidos com celibato? Discrição absoluta seria mais apropriado. Helena assentiu, embora a situação parecesse cada vez mais surreal. Quando começamos oficialmente, o casamento civil pode ser em 2 semanas, como você pediu, mas gostaria que você se mudasse alguns dias antes para nos acostumarmos à rotina. Faz sentido. Rafael se levantou e serviu 2 copos de vinho. Um brinde ao nosso empreendimento. Ao nosso acordo, corrigiu Helena, erguendo o copo. Quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu uma estranha corrente elétrica. Rafael também pareceu perceber algo, pois desviou o olhar rapidamente. Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que nunca se casou? Uma mulher como você? Uma mulher como eu, o quê? Rafael sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Inteligente, bonita, determinada. Deve ter tido muitas oportunidades. Nunca encontrei alguém que me visse como parceira, não como prêmio. E, honestamente, nunca fui de ninguém. O que isso significa? Significa que sempre mantive minha independência. Nunca me submeti aos caprichos de ninguém. Nunca mudei minha personalidade para agradar. E agora está fazendo exatamente isso. Helena o encarou firmemente. Não. Estou fazendo um acordo comercial. Há diferença. Verdade. Peço desculpas. Rafael, se vamos conviver por 2 anos, preciso que uma coisa fique clara. Posso representar o papel de esposa em público, mas não vou fingir ser alguém que não sou. Nem para você, nem para ninguém. Não esperaria nada diferente. 2 semanas depois, Helena estava na porta da cobertura com 2 malas e uma caixa de livros. Havia deixado Belo Horizonte na madrugada, após uma despedida emocionante do pai e dos funcionários da fazenda. O dinheiro já havia sido transferido, e as dívidas quitadas. A fazenda estava salva. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Rafael, ajudando-a com as bagagens. Obrigada, respondeu Helena, tentando disfarçar o nervosismo. Nos últimos dias, eles haviam conversado por telefone sobre questões práticas, horários, compromissos sociais, preferências alimentares. Rafael havia se mostrado atencioso e respeitoso, mas mantinha sempre uma distância profissional. Dona Carmen virá 3 vezes por semana para a limpeza e pode cozinhar se quiser, explicou Rafael. Mas fique à vontade para usar a cozinha quando desejar. Gosto de cozinhar, admitiu Helena. É relaxante. Ótimo. Eu raramente como em casa mesmo. Helena começou a desempacotar suas coisas no quarto. Havia trazido algumas peças de decoração da fazenda, fotos da família, um quadro que a mãe havia pintado, alguns livros queridos. Pequenos toques que tornavam o ambiente mais acolhedor. Posso? Perguntou Rafael, aparecendo na porta. Claro. Ele observou as fotos na cômoda. Essa é sua mãe? Sim. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Lamento.
Devem ter sido anos difíceis. Foram, mas me tornaram mais forte. Rafael pegou uma foto de Helena criança montada em um cavalo. Quantos anos você tinha aqui? 8. Aquele é o Trovão, meu primeiro cavalo. Ainda monta? Sempre que posso. E você? Tem algum hobby? Rafael pareceu pensar. Trabalho, principalmente. Isso não é hobby. É obsessão. Ele riu. Um som genuíno que Helena não havia escutado antes. Touché. Durante os primeiros dias, eles estabeleceram uma rotina. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde. Helena havia conseguido uma posição temporária em um escritório de advocacia em São Paulo, trabalhando com direito rural, sua especialidade. As manhãs eram tranquilas. Helena acordava cedo, tomava café na varanda, observando a cidade acordar, e preparava-se para o trabalho. Rafael geralmente já havia saído, deixando apenas um bilhete na cozinha. Bom dia, chego tarde hoje. R. As noites eram mais estranhas. Quando Rafael chegava, eles jantavam juntos, uma decisão prática para ensaiarem a convivência conjugal. As conversas eram polidas, mas superficiais. Como foi o trabalho? Perguntava Rafael. Produtivo. E o seu? Corrido. Reuniões com os japoneses na próxima semana. Precisarei comparecer? Sim. Será nosso primeiro teste oficial. No terceiro dia, Helena acordou com barulho na cozinha. Rafael estava preparando café, ainda de pijama. Foi a primeira vez que ela o viu desarmado, mais humano. Bom dia, disse ela, notando que ele parecia cansado. Bom dia, desculpe o barulho. Não consegui dormir. Tudo bem? Rafael hesitou. Ansiedade pela reunião com os investidores, muito dinheiro em jogo. Helena serviu café para ambos. Quer falar sobre isso? Não quero incomodá-la com problemas do trabalho. Rafael, se vamos fazer isso dar certo, precisa parar de me tratar como uma estranha. Sou advogada e entendo de negócios. Posso pelo menos escutar. Ele a observou por um momento, como se avaliasse se podia confiar nela. O projeto é um complexo residencial sustentável. Seria o maior empreendimento eco-friendly da América Latina, mas os investidores são extremamente conservadores. Daí a necessidade da esposa estável. Exato. Para eles, família representa responsabilidade, compromisso de longo prazo. Helena bebeu o café pensativa. E se eu não corresponder às expectativas deles? Você vai corresponder. Tem a classe natural que não se aprende em cursos. Obrigada pela confiança. Não é confiança, é observação. Naquela tarde, Helena estava na varanda lendo quando Rafael chegou mais cedo. Ela notou que ele parecia tenso. Aconteceu algo? Os japoneses anteciparam a reunião. É amanhã à noite. Jantar no restaurante do hotel. Helena sentiu um frio na barriga. Amanhã? Mas ainda não tivemos tempo de... Eu sei. Vamos ter que improvisar. Rafael, se eu estragar tudo... Não vai estragar. Ele se sentou ao lado dela. Helena, preciso que saiba uma coisa. Escolhi você não apenas pelas qualidades óbvias. Escolhi porque confio no seu julgamento. Como pode confiar em alguém que conhece há 2 semanas? Porque nos últimos 2 anos, entrevistei mais de 30 candidatas. Todas disseram exatamente o que achavam que eu queria ouvir. Você é a primeira que me desafia, que mantém suas opiniões. Helena sorriu. Cuidado com os elogios, Sr. Carvalho. Posso me acostumar. Talvez seja essa a ideia. Eles ficaram em silêncio, observando o pôr do sol. Helena percebeu que algo estava mudando entre eles. A frieza inicial estava dando lugar a uma intimidade inesperada. Rafael? Sim? Obrigada por me dar essa oportunidade. Não apenas o dinheiro, mas a chance de provar que posso ser mais do que as circunstâncias me limitaram. Obrigado por aceitar. Sei que não foi fácil. Nada que vale a pena é fácil. Naquela noite, Helena escolheu cuidadosamente o que vestiria no jantar. Precisava causar boa impressão, mas sem exagerar. Optou por um vestido preto simples, elegante e joias discretas que havia herdado da mãe. Quando se olhou no espelho, viu não apenas Helena Santos, a advogada do interior, mas a futura senhora Carvalho. A responsabilidade era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Você consegue, murmurou para seu reflexo. Sempre conseguiu. Helena ajustou o vestido preto pela 10ª vez, observando-se no espelho do quarto. O nervosismo que sentia não tinha nada a ver com a roupa, estava impecável, mas com o peso da responsabilidade.
Uma noite poderia decidir o futuro de Rafael e, consequentemente, o dela. Helena, você está pronta? A voz de Rafael veio do corredor. 2 minutos. Ela aplicou um último toque de batom e respirou fundo. Você é Helena Santos, nunca foi de ninguém e não vai começar agora, murmurou para si mesma. Rafael estava na sala, ajustando o nó da gravata. Quando a viu, parou o que estava fazendo. Você está perfeita, disse ele, e Helena percebeu que não era apenas cortesia. Obrigada. Você também está muito elegante. Rafael usava um terno azul marinho impecável, que realçava seus olhos. Eles formavam um casal impressionante, Helena tinha que admitir. Pronta para ser a Senhora Carvalho? Perguntou ele, oferecendo o braço. Mais pronta do que você imagina, respondeu ela, entrelaçando o braço no dele. O restaurante do hotel era a definição de sofisticação. Luzes suaves, decoração minimalista e uma vista deslumbrante da cidade. Rafael havia reservado uma mesa privativa, onde já os esperavam 3 homens de meia-idade, impecavelmente vestidos. Caballeiros, disse Rafael se aproximando da mesa. Gostaria de apresentar minha esposa, Helena. Prazer em conhecê-los, disse Helena em inglês fluente, cumprimentando cada um com um sorriso caloroso mas elegante. Senhora Carvalho, é um prazer, respondeu Tanaka-san, aparentemente o líder do grupo. Rafael nos falou muito sobre você. Espero que coisas boas, brincou Helena, fazendo os homens rirem. Durante o jantar, Helena se manteve atenta a cada detalhe. Participava das conversas quando apropriado, mas sabia quando ficar em silêncio. Quando perguntaram sobre seu trabalho, ela falou com paixão sobre direito rural e sustentabilidade, assuntos que claramente interessavam aos investidores. É fascinante como vocês no Brasil conseguem combinar tradição agrícola com inovação, comentou Yamamoto-san. É exatamente isso que tentamos fazer em nossos projetos, disse Rafael, segurando a mão de Helena sobre a mesa. Equilibrar desenvolvimento com preservação. O toque foi ensaiado, mas Helena sentiu uma corrente elétrica. Rafael também pareceu perceber, pois seus olhos se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Vocês se conheceram há quanto tempo? Perguntou Sasaki-san. Helena e Rafael haviam ensaiado essa resposta. 2 anos, disse Helena. Nos conhecemos em uma conferência sobre sustentabilidade. E quando decidiram se casar? Quando percebemos que tínhamos os mesmos valores, respondeu Rafael. Helena me fez ver que sucesso verdadeiro é construir algo que beneficie as próximas gerações. A sinceridade em sua voz surpreendeu Helena. Não estava apenas representando, havia verdade nas palavras dele. Adorável, disse Tanaka-san. É raro ver casais jovens com essa maturidade. O jantar se estendeu por 3 horas. Quando os investidores se despediram, Helena percebeu que havia sido um sucesso. Os homens estavam visivelmente impressionados, não apenas com Rafael, mas com a união que eles representavam. Obrigado, Senhora Carvalho, disse Tanaka-san ao se despedir. Foi um prazer conhecê-la. Esperamos vê-la novamente em breve. Igualmente, respondeu Helena. Tenham uma ótima estadia no Brasil. No caminho de volta para casa, Rafael estava radiante. Helena, você foi incrível, melhor do que eu imaginava. Eles pareciam realmente interessados no projeto. Mais que interessados. Tanaka-san me disse que vão acelerar a decisão. Helena sorriu. Que bom. Você merece esse sucesso. Nós merecemos. Você foi uma parceira perfeita. Quando chegaram à cobertura, Rafael serviu champanhe. Um brinde ao nosso primeiro sucesso como casal. Ao nosso primeiro sucesso como sócios, corrigiu Helena. Sócios, repetiu Rafael, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles beberam em silêncio. A tensão do jantar dando lugar a algo mais complexo. Helena estava na varanda, admirando as luzes da cidade, quando Rafael se aproximou. Posso fazer uma confissão? Disse ele. Claro. Quando você entrou na sala hoje, por um momento esqueci que isso era um acordo comercial. Helena se virou para encará-lo. Rafael, eu sei, não faz parte do nosso contrato, mas preciso ser honesto. Honestidade é sempre bem-vinda. E você? Sente alguma coisa além da parceria? Helena hesitou. A resposta honesta era sim, mas admitir isso mudaria tudo. Acho que ambos precisamos ter cuidado para não confundir a situação. Tem razão,
disse Rafael, mas não se afastou. Boa noite, Helena. Boa noite, Rafael. Ela ficou na varanda até tarde, pensando na noite. O jantar havia sido um sucesso, mas algo havia mudado entre eles. A linha entre atuação e realidade estava ficando perigosamente tênue. Na manhã seguinte, Helena acordou com o telefone tocando insistentemente. Era Mariana, claramente agitada. Hel, você viu as notícias? Que notícias? Ainda nem tomei café. Vocês saíram na coluna social do jornal. O milionário Rafael Carvalho apresenta sua misteriosa esposa. Tem foto e tudo. Helena sentiu o estômago revirar. Foto? Saindo do restaurante ontem. Vocês estão lindos, mas agora é oficial. Você é a senhora Carvalho para todo o Brasil. Após desligar, Helena correu para a sala onde Rafael já estava lendo o jornal online. Viu? Perguntou ele, sem levantar os olhos da tela. Mariana me contou. Isso é problema? Não exatamente. Só significa que agora teremos que ser mais cuidadosos. A mídia vai querer saber tudo sobre você. Ótimo, murmurou Helena servindo café. Sempre quis ser famosa. Rafael riu. Vai passar. Assim que os jornalistas perceberem que não somos fonte de escândalo, vão procurar outras vítimas. O telefone de Rafael tocou. Era seu assessor de imprensa, claramente alarmado. Sim, eu vi, disse Rafael. Não vamos dar entrevistas. Sim, ela está preparada. Tudo bem, aguardo sua ligação. Problemas? Perguntou Helena. Nada que não esperasse. Alguns jornalistas querendo entrevista, perguntas sobre como nos conhecemos, o roteiro de sempre. E se descobrirem que o casamento é recente, que não há registro de relacionamento anterior? Por isso vamos ao cartório hoje. Oficializar tudo. Helena sentiu um aperto no peito. Até aquele momento, tudo parecia uma encenação elaborada. O casamento civil tornaria tudo real, pelo menos no papel. Está arrependida? Perguntou Rafael, percebendo sua hesitação. Não, apenas processando. 2 horas depois, estavam no cartório. A cerimônia foi simples, apenas com as testemunhas necessárias. Quando o juiz disse podem se beijar, Helena e Rafael trocaram um beijo casto, mas ela sentiu as mesmas borboletas no estômago da noite anterior. Parabéns, senhor e senhora Carvalho, disse o juiz. Agora era oficial. Helena Santos havia se tornado Helena Carvalho. Na volta para casa, Rafael parecia pensativo. Helena, preciso te contar algo. O quê? Minha família vai querer conhecer você. Meu pai, principalmente. Isso não estava no contrato. Eu sei. Mas agora que saiu na mídia, ele vai insistir. Helena suspirou. Mais uma encenação? Ele é complicado, muito controlador. Foi ele quem construiu a empresa que herdei, e ainda se considera o chefe. E ele sabe sobre nosso acordo? Claro que não. Para ele, você é minha esposa de verdade. Ótimo. Mais pressão. Helena, meu pai pode ser difícil, mas no fundo é um bom homem. Só, não deixe ele te intimidar. Ninguém me intimida, Rafael, nem seu pai. Eu sei. É por isso que você é perfeita para isso. Naquela tarde, Helena estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Senhora Carvalho, sou o Benedito Silva, advogado da família Carvalho. Senhor Armando gostaria de conhecê-la. Pode vir ao escritório amanhã às 3? Claro, respondeu Helena, embora um alarme tenha soado em sua cabeça. Quando contou a Rafael, ele ficou tenso. Ele não perdeu tempo. Vai ser assim tão difícil? Meu pai construiu o império sozinho. Saiu do interior do Paraná com a roupa do corpo e se tornou um dos maiores empresários do país. Ele não confia em ninguém facilmente. E se ele não gostar de mim? Ele vai gostar. Impossível não gostar. Rafael, e se ele descobrir a verdade? Não vai descobrir. Você é convincente demais. Na manhã seguinte, Helena escolheu cuidadosamente o que vestir para conhecer o sogro. Optou por um conjunto conservador mais elegante. Blazer cinza, saia até o joelho e sapatos baixos. Queria passar a impressão de seriedade. O escritório de Armando Carvalho ficava no mesmo prédio de Rafael, mas em outro andar. O ambiente era mais tradicional, com móveis de madeira escura e fotos de obras construídas ao longo dos anos. Senhora Carvalho, disse uma secretária idosa. Senhor Armando está esperando. Armando Carvalho era uma versão mais velha e robusta de Rafael. Olhos penetrantes,
cabelos grisalhos e uma presença imponente que enchia a sala. Helena, disse ele se levantando, finalmente nos conhecemos. Senhor Carvalho, é um prazer. Sente-se, podemos conversar? Pelos próximos 30 minutos, Armando fez perguntas sobre a família de Helena, sua formação, seus planos. Ela respondeu com honestidade, mas cuidadosamente, mantendo a história que haviam criado. Você sabe que meu filho nunca me apresentou nenhuma namorada antes, disse ele. Ele me contou que é reservado. Reservado é eufemismo. Ele é obcecado por trabalho. Eu já havia perdido a esperança de ter netos. Helena sentiu o rosto corar. Bem, ainda somos recém-casados. Claro, claro. Mas espero que não demorem muito. A família precisa de continuidade. Quando saiu do escritório, Helena estava exausta. Armando não havia sido hostil, mas a pressão era intensa. E agora havia uma nova complicação, a expectativa de filhos. Como foi? Perguntou Rafael quando chegou em casa. Complicado. Ele mencionou netos. Rafael fechou os olhos. Eu devia ter imaginado. Rafael, isso não estava no nosso acordo. Eu sei, vamos dar um jeito de contornar. Como? Não sei ainda, mas vamos dar um jeito. Helena se serviu de vinho e foi para a varanda. A situação estava se tornando mais complexa a cada dia. O que havia começado como um acordo simples estava se transformando em algo muito mais complicado. Helena, Rafael apareceu na varanda. Posso sentar? Claro. Lamento. Não imaginei que meu pai fosse pressionar tanto. Não é sua culpa, mas preciso que saiba. Não vou fingir uma gravidez. Claro que não, nunca pediria isso. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. A brisa noturna trouxe o aroma dos jardins do prédio, um contraste doce com a complexidade da situação. Rafael? Sim? O que acontece se nos apaixonarmos um pelo outro? A pergunta ficou no ar pesada e inevitável. Rafael demorou para responder. Não sei, não estava nos planos. Mas está acontecendo, não está? Sim, admitiu ele. Está. A confissão mútua criou uma tensão palpável na cobertura. Durante os dias seguintes, Helena e Rafael circulavam um ao redor do outro como dois ímãs, atraídos, mas cautelosos sobre se aproximar demais. Helena estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu pai, e a preocupação em sua voz era evidente. Filha, vi as notícias. Como você está lidando com toda essa exposição? Estou bem, pai. É só até a novidade passar. Helena, preciso te contar algo. Ontem apareceram 2 jornalistas aqui na fazenda fazendo perguntas sobre você. Queriam saber sobre sua infância, seus relacionamentos anteriores. O coração de Helena disparou. O que você disse? Nada além do básico, que você sempre foi uma menina determinada, boa aluna. Nunca me deu trabalho. Mas eles insistiram sobre namorados, sobre como vocês se conheceram. Pai, se alguém mais aparecer, não fale com ninguém, por favor. Está tudo bem, Helena? Você parece nervosa. Está tudo sob controle. Só não gosto dessa exposição. Após desligar, Helena ligou imediatamente para Rafael. Temos um problema. 1 hora depois, eles estavam na sala da cobertura, analisando a situação. É normal, disse Rafael, tentando tranquilizá-la. Sempre investigam o passado de pessoas próximas a empresários públicos. E se descobrirem inconsistências na nossa história? Nossa história está sólida. Nos conhecemos em uma conferência, namoro discreto, casamento rápido. Acontece. Rafael, eu não consigo mais fingir que isso é apenas business. Ele parou de caminhar pela sala e a encarou. O que está dizendo? Estou dizendo que quando você segura minha mão em público, quando me olha daquele jeito, não é só atuação para mim. Helena, deixe-me terminar. Sei que não estava nos planos, mas não posso mais negar. Estou me apaixonando por você. Rafael se aproximou dela, mas parou a alguns centímetros de distância. Se fizermos isso, tudo muda. Não há como voltar atrás. Eu sei. E se não der certo? Se no final dos 2 anos você perceber que foi apenas a situação, a convivência forçada? E se der certo? Se no final dos 2 anos percebermos que é real? Rafael tocou o rosto dela com delicadeza. Helena, você merece alguém que possa te amar sem complicações, sem contratos. Eu escolho minhas próprias complicações, interrompeu ela. Sempre escolhi. Eles se beijaram. Não um beijo de contrato ou para a plateia, mas um beijo real.
carregado de semanas de tensão e sentimentos reprimidos. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. O que vamos fazer? Vamos descobrir juntos. Naquela noite, eles jantaram na varanda, a cidade iluminada servindo de cenário para uma conversa que ambos sabiam ser crucial. Preciso que saiba de algumas coisas sobre mim, disse Rafael. Se vamos tentar isso de verdade. Estou ouvindo. Nunca tive um relacionamento sério. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Meu pai, ele me ensinou que sucesso exige sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Rafael hesitou. Relacionamentos, família, vida pessoal. Ele sempre disse que homens fracos se deixam distrair por mulheres. E você acredita nisso? Acreditava, até conhecer você. Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Rafael, seu pai construiu um império, mas isso não significa que ele entende de felicidade. E você? O que sacrificou pela fazenda da família? Relacionamentos também. Nunca deixei ninguém perto o suficiente para me magoar ou me decepcionar. Estamos bem ferrados, não estamos? Brincou Rafael. Completamente, riu Helena. Duas pessoas emocionalmente complicadas fingindo um casamento que está se tornando real. Quando você coloca assim, parece loucura. Talvez seja, mas prefiro loucura com você do que sanidade sem você. Na manhã seguinte, Helena acordou com Rafael preparando café na cozinha. Ele estava cantarolando baixinho, algo que nunca havia feito antes. Bom dia, marido, disse ela, testando como soava. Bom dia, esposa, respondeu ele, puxando-a para um abraço. A intimidade era nova, mas natural, como se finalmente tivessem parado de lutar contra algo inevitável. Tenho uma reunião com os japoneses hoje, disse Rafael. Eles vão dar a resposta final sobre o projeto. Nervoso? Menos do que esperava. Ter você do meu lado mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Como assim? Antes, esse projeto era tudo, minha razão de existir. Agora, é importante, mas não é a única coisa importante. Helena sorriu. Cuidado, Sr. Carvalho. Está começando a soar equilibrado. Influência sua. Às 2 da tarde, Rafael ligou com a notícia. O projeto havia sido aprovado. Os japoneses investiriam 500 milhões no empreendimento. Parabéns, gritou Helena. Você conseguiu. Nós conseguimos. Helena, nada disso teria acontecido sem você. Venha para casa, vamos comemorar. Já estou a caminho. Helena decidiu preparar uma surpresa. Comprou champanhe, fez o jantar favorito de Rafael, que havia descoberto ser feijoada, e montou uma mesa romântica na varanda. Quando Rafael chegou, encontrou Helena usando um vestido azul que ele havia elogiado, a mesa posta com velas e a cidade como cenário. Helena, isso é uma comemoração de verdade, para um casal de verdade. Você tem certeza de que é isso que quer? Posso cancelar o contrato agora, te dar o dinheiro sem... Rafael Carvalho, se você terminar essa frase, eu te mato. Ele riu e a puxou para seus braços. Te amo, Helena. Também te amo. Era a primeira vez que diziam as palavras, e ambos sentiram o peso e a beleza delas. 3 semanas depois da declaração de amor, Helena e Rafael haviam encontrado uma rotina que funcionava. Dormiam no mesmo quarto, decisão natural que aconteceu gradualmente, compartilhavam manhãs lentas nos fins de semana e haviam se tornado genuinamente inseparáveis. Mas a lua de mel estava prestes a enfrentar seu primeiro teste real. Meu pai quer que vocês jantem com ele no domingo, disse Rafael durante o café da manhã. Vai ter outras pessoas importantes, sócios, investidores, tipo uma apresentação oficial? Mais ou menos. Ele quer mostrar que a família está unida e estável. Helena percebeu a tensão na voz de Rafael. Há algo que não está me contando? Rafael suspirou. Meu pai comentou ontem que está ansioso para conhecer melhor a nora. Ele tem... expectativas. Que tipo de expectativas? O tipo que envolve você deixar sua carreira para se dedicar à família, principalmente depois que os netos chegarem. Helena quase cuspiu o café. Ele disse isso? Não com essas palavras, mas a insinuação foi clara. Rafael, preciso que seu pai entenda uma coisa. Eu não vou desistir da minha carreira. Nem agora, nem nunca. Eu sei disso, mas ele é da velha escola. Então, ele vai aprender sobre a nova escola.
No domingo, Helena escolheu um vestido elegante, mas profissional. Queria deixar claro que era uma mulher independente. Rafael estava nervoso durante o trajeto para a casa de Armando. A mansão no Jardim Europa era imponente, cercada por jardins impecáveis. Armando os recebeu na porta, acompanhado de uma mulher elegante que Helena não conhecia. "Helena, meu filho, que bom que vieram", disse Armando. "Quero apresentar Silvia Montenegro, nossa decoradora. Ela está redesenhando alguns ambientes." "Prazer", disse Helena, cumprimentando a mulher. "Silvia também é formada em arquitetura", continuou Armando. "Casada, 3 filhos lindos. Uma mulher que soube equilibrar carreira e família." Helena captou a mensagem implícita. Durante o jantar, Armando dirigiu a conversa de forma que destacasse constantemente a sabedoria de mulheres que priorizavam a família. "Helena, Rafael me disse que você trabalha com direito rural", disse um dos convidados. "Deve ser interessante como hobby." "Não é hobby, é minha profissão", corrigiu Helena educadamente. Claro, mas imagino que agora, casada com Rafael, deve estar pensando em focar em outras prioridades." Helena sentiu Rafael tesar ao lado dela. "Na verdade, pretendo expandir minha atuação. Há muito potencial no agronegócio sustentável." "Admirável", disse Armando. "Mas família também precisa de dedicação, não é verdade?" "Concordo plenamente. Por isso acredito que casais modernos devem apoiar mutuamente as carreiras um do outro." O clima ficou tenso. Helena percebeu olhares sendo trocados entre os convidados. "Rafael", disse Armando, "talvez você possa explicar melhor para Helena como nossa família sempre funcionou." "Pai", Rafael interveio pela primeira vez, "Helena é uma advogada brilhante. Seria um desperdício ela não usar seus talentos." "Ninguém está dizendo para não usar. Apenas que há momentos para cada coisa." "Como quando?", perguntou Helena, mantendo o tom educado, mas firme. "Quando os filhos chegarem, por exemplo. Quando os filhos chegarem, eles terão 2 pais dedicados. Um não precisa anular o outro." Silvia tentou amenizar a tensão. "Helena, entendo sua posição. Eu também pensava assim. Mas quando meus filhos nasceram, percebi que nada era mais importante." "Respeito sua escolha", disse Helena. "Espero que respeitem a minha." O jantar terminou em um clima gélido. No carro, Rafael estava visivelmente perturbado. "Helena, lamento. Meu pai não tinha o direito." "Está tudo bem, eu me defendo sozinha." "Mas ele vai pressionar. Vai tentar me convencer a pôr você no lugar." "E o que você vai dizer?" Rafael parou o carro e se virou para ela. "Que o lugar da minha esposa é onde ela quiser estar. E que se ele não entender isso, o problema é dele." "Tem certeza? Ele é seu pai, seu sócio." "Helena, escolhi você. Não uma versão submissa que ele quer que você seja." Na segunda-feira, a tensão escalou. Rafael recebeu uma ligação de seu pai logo cedo. "Ele quer conversar comigo hoje", disse Rafael depois de desligar. "Sozinho. Vai estar tudo bem. Você sabe quem eu sou." "Eu sei. Mas ele pode tentar me manipular." "Rafael, olhe para mim. Você me ama? Com toda a minha alma. Então confie nisso. Confie em nós." Naquela tarde, enquanto Rafael estava com o pai, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Silvia Montenegro. "Posso entrar? Gostaria de conversar." Helena a recebeu na sala, curiosa sobre a motivação da visita. "Helena, sei que ontem foi desconfortável. Vim para explicar algumas coisas." "Estou ouvindo." "Armando é um homem poderoso e acostumado a ter controle. Quando Rafael era mais novo, namorou uma moça que não correspondeu às expectativas da família." "O que aconteceu?" "Armando fez a vida dela impossível até ela desistir." Rafael ficou devastado e desde então nunca mais se envolveu seriamente com ninguém. Helena sentiu um frio na espinha. "Por que está me contando isso?" "Porque vejo como Rafael olha para você e vejo que você não é do tipo que desiste facilmente." "Não sou mesmo." "Então precisa saber. Armando vai tentar te quebrar. Vai usar todos os recursos que tem. E você está do lado de quem?" Silvia sorriu. "Do lado de quem torna Rafael feliz. E há anos não o vejo assim." Quando Rafael voltou da reunião com o pai, estava sombrio. "Ele ameaçou retirar o apoio da empresa se eu não educar você melhor", disse Rafael. "E o que você respondeu?" "Que se ele fizer isso, monto minha própria empresa." Helena abraçou-o. "Você faria isso? Deixaria tudo que construiu?" "Helena, há 6 meses, minha empresa era tudo para mim. Hoje você é tudo para mim.
A empresa é apenas o que faço para viver. Seu pai vai voltar atrás. É orgulho ferido. Talvez, mas agora ele sabe onde estão minhas prioridades. Nós vamos superar isso. Tenho certeza, disse Rafael beijando-a. Afinal, você nunca foi de ninguém. Não vai ser meu pai que vai mudar isso. Nunca, confirmou Helena. Mas agora sou sua, por escolha própria. E eu sou seu. Por escolha própria, completou ela. Naquela noite, eles fizeram planos. Se necessário, Rafael sairia da empresa do pai. Eles construiriam algo novo juntos. O amor que haviam encontrado valia qualquer sacrifício. Uma semana após o ultimato de Armando, a situação explodiu de forma que nem Helena nem Rafael esperavam. Helena estava no escritório quando recebeu uma ligação de Mariana, claramente agitada. Hel, você precisa ver o que saiu na imprensa hoje. É sobre você e Rafael. O que tem agora? Uma matéria no Jornal Econômico. A verdade por trás do casamento relâmpago de Rafael Carvalho. Helena, eles descobriram sobre o acordo financeiro. O sangue de Helena gelou. Como assim descobriram? Alguém vazou informações sobre a transferência do dinheiro para sua família. Estão insinuando que foi um casamento por conveniência. Helena desligou e correu para comprar o jornal. A matéria ocupava meia página, com detalhes precisos sobre as datas, a transferência bancária, o casamento civil, o jantar com os investidores. Tudo cronologicamente suspeito. Seu telefone tocou. Era Rafael, a voz tensa. Helena, você viu? Acabei de ler. Rafael, como eles souberam de detalhes tão específicos? Só uma pessoa tinha acesso a essas informações. Seu pai? Tem que ser. Ele tem contatos na imprensa e acesso aos registros bancários da empresa. Helena sentiu náusea. O que vamos fazer? Venha para casa. Precisamos conversar. Quando Helena chegou à cobertura, encontrou Rafael no telefone com seu advogado. Ele gesticulava nervosamente, claramente tentando controlar os danos. Sim, entendo. Não vamos comentar oficialmente. Obrigado. Ele desligou e se virou para Helena, o rosto pálido. A situação é grave, disse ele. Os investidores japoneses estão questionando se o casamento é legítimo. Se concluírem que foi uma farsa para impressioná-los, podem cancelar o projeto. E financeiramente, se o projeto for cancelado, posso perder tudo. A empresa, a reputação, os outros investimentos. Helena se sentou pesadamente no sofá. Por minha causa. Não, disse Rafael sentando ao lado dela. Por causa da ganância do meu pai. Ele fez isso para me forçar a escolher entre você e a empresa. E qual vai ser sua escolha? Rafael a encarou com intensidade. Você. Sempre você. Rafael, não posso deixar você perder tudo por minha causa. Helena, o que está sugerindo? Ela respirou fundo, as palavras saindo como punhaladas em seu próprio coração. Talvez devêssemos considerar encerrar o casamento publicamente. Você pode dizer que foi um erro que se precipitou. Nem pense nisso, interrompeu Rafael. Não vou sacrificar o que temos. Mas se você perder tudo, então perderei. Mas não vou perder você. O telefone tocou novamente. Era o assessor de imprensa de Rafael com mais notícias ruins. Outras publicações estão repercutindo a matéria, disse Rafael após desligar. E meu pai convocou uma reunião de emergência com o conselho da empresa para amanhã. Ele vai tentar te destituir? Pode tentar. Tecnicamente, ele ainda tem participação majoritária na empresa. Helena se levantou e foi até a janela. A cidade lá embaixo parecia alheia ao drama que se desenrolava na cobertura. Helena, disse Rafael, aproximando-se por trás. Sei que tudo isso é muito. Se você quiser sair, eu entenderia. Ela se virou bruscamente. Rafael Carvalho, depois de tudo que passamos, você ainda acha que eu vou fugir na primeira dificuldade? Não é qualquer dificuldade. É sua reputação, sua carreira. Minha reputação é de alguém que nunca desistiu de uma luta, e não vou começar agora. Então, o que sugere? Helena tinha uma expressão determinada que Rafael conhecia bem. Vamos lutar, mas do nosso jeito. Como? Primeira coisa, vamos ser completamente honestos. Com os investidores, com a imprensa, com todo mundo. Helena, isso pode acabar com tudo. Ou pode nos fortalecer. Rafael, nosso relacionamento pode ter começado como negócio, mas se tornou real. Isso é mais poderoso que qualquer mentira. Naquela noite,
Eles trabalharam até tarde, preparando uma estratégia. Helena, com sua experiência jurídica, ajudou Rafael a montar uma defesa sólida. Vamos convocar uma coletiva de imprensa, decidiu Rafael. Vamos contar nossa versão. Está seguro disso? Com você do meu lado, estou seguro de qualquer coisa. Na manhã seguinte, antes da reunião com o conselho, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Tanaka-san, o líder dos investidores japoneses. Senhor Carvalho, lemos as reportagens. Gostaríamos de conversar pessoalmente. Claro. Quando seria conveniente? Agora. Estamos no hotel. Rafael olhou para Helena. Eles querem conversar agora. Vamos juntos. Helena, talvez seja melhor eu ir sozinho. Rafael, se vamos afundar, afundamos juntos. Se vamos vencer, vencemos juntos. 1 hora depois, estavam na suíte do hotel, diante dos 3 investidores japoneses. O clima era tenso, mas respeitoso. Senhor e senhora Carvalho, começou Tanaka-san. As reportagens levantaram questões sobre a autenticidade de seu casamento. Entendemos a preocupação, disse Rafael, e queremos ser completamente transparentes com vocês. Nosso casamento realmente começou como um acordo comercial, admitiu Helena, surpreendendo até Rafael com sua franqueza. Rafael precisava projetar estabilidade, e eu precisava de recursos para salvar a propriedade da minha família. Os japoneses trocaram olhares, mas Tanaka-san gesticulou para ela continuar. Mas algo inesperado aconteceu. Nos apaixonamos de verdade. O que começou como conveniência se tornou amor real. Como podemos ter certeza disso? Perguntou Yamamoto-san. Por quê? Disse Rafael segurando a mão de Helena. Se fosse apenas business, eu teria terminado o casamento no momento em que a imprensa descobriu. Seria a coisa mais lógica a fazer. Em vez disso, continuou Helena, estamos aqui, arriscando tudo, porque escolhemos lutar pelo que construímos juntos. Sasaki-san se inclinou para a frente. Senhora Carvalho, o que garante que não vai deixar seu marido quando o contrato original expirar? Helena sorriu. Porque não há mais contrato. Há apenas amor. E amor não tem data de validade. Senhor Carvalho, disse Tanaka-san, está disposto a perder tudo por essa mulher? Já perdi tudo uma vez por negócios, respondeu Rafael. Desta vez, prefiro perder negócios pelo amor. Os 3 homens conversaram rapidamente em japonês. Depois, Tanaka-san se dirigiu ao casal. Honestidade é um valor fundamental em nossa cultura. O fato de terem admitido a verdade, mesmo sabendo dos riscos, demonstra caráter. E o projeto? Perguntou Rafael. O projeto continua. Na verdade, estamos mais confiantes agora. Preferimos parceiros honestos a parceiros que fingem perfeição. Helena e Rafael se entreolharam, mal acreditando no que ouviam. Há uma condição, continuou Tanaka-san. Queremos que a senhora Carvalho seja consultora legal do projeto. Suas ideias sobre sustentabilidade nos impressionaram. Será uma honra, disse Helena, com lágrimas nos olhos. 3 meses depois da tempestade midiática, Helena e Rafael estavam na varanda da cobertura, observando o pôr do sol. A cidade se estendia diante deles, cheia de possibilidades. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rafael, abraçando Helena por trás. De ter aceitado um casamento de conveniência com um estranho? Jamais, riu ela. Foi a melhor decisão da minha vida. A coletiva de imprensa havia sido um sucesso. Sua honestidade conquistou a opinião pública, e a história de amor real que nasceu de um acordo comercial cativou até os críticos mais céticos. E seu pai? Ainda está irredutível? Rafael suspirou. Ele perdeu a votação no conselho. Os outros membros ficaram do meu lado, mas ainda não me perdoou. Ele vai voltar. Pais não conseguem ficar bravos com filhos para sempre. Como você pode ter tanta certeza? Porque um dia ele vai querer conhecer os netos. E para isso vai ter que fazer as pazes com a nora rebelde. Rafael se virou para encará-la. Netos? Helena sorriu misteriosamente. Bem, sobre isso... Helena, você está... Ainda não. Mas estamos tentando, não estamos? Há 3 meses, sorriu Rafael. Sem sucesso. Talvez porque estávamos muito estressados. Agora que as coisas se acalmaram... O telefone interrompeu a conversa. Era José Santos, pai de Helena. Pai, como está? Bem, filha. Na verdade, ligo com novidades. Decidimos expandir a fazenda. Com o dinheiro que sobrou, vamos investir em agricultura orgânica.
Que maravilha! E como está a saúde? Melhor do que nunca. Sabe, não ter mais a pressão das dívidas me rejuvenesceu 10 anos. Após desligar, Helena se aninhou nos braços de Rafael. Meu pai quer que passemos o Natal na fazenda. Vai ser meu primeiro Natal no interior. Vai amar. Meu pai faz a melhor feijoada do mundo. Melhor que a sua? Bem melhor. Eu aprendi com ele. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos felizes. A jornada havia sido tumultuada, mas os havia levado exatamente onde precisavam estar. Rafael? Lembra quando você disse que nunca tinha encontrado alguém que entendesse que sua empresa vinha em primeiro lugar? Lembro. Mudou de ideia? Rafael a virou para encará-lo. Completamente. Agora você vem em primeiro lugar, você e nossa família. Nossa família, repetiu Helena, gostando do som. Helena Carvalho, você aceita ficar casada comigo? De verdade desta vez? Rafael Carvalho, aceito ficar casada com você para sempre. De verdade desta vez. Eles se beijaram enquanto o sol se punha sobre São Paulo, selando não mais um contrato, mas uma promessa de amor duradouro. 6 meses depois, a fazenda Santa Helena sediava uma festa. Helena estava grávida de 3 meses e a família inteira se reunira para comemorar. Até Armando Carvalho havia aparecido, finalmente convencido de que o amor entre o filho e a nora era real. Você tinha razão, disse Rafael, observando Helena conversar animadamente com as tias no quintal. Ele voltou. Pais sempre voltam, disse José Santos, aproximando-se do genro. E avós são ainda mais previsíveis. Como está lidando com a ideia de ser avô? Ansioso para ensinar ao bebê tudo sobre cavalos e fazenda. E se for menina? Especialmente se for menina. Mulheres precisam aprender a ser independentes desde cedo. Rafael riu. Com a mãe que vai ter, pode ter certeza de que será. Helena se aproximou, radiante com a gravidez inicial. Do que estão falando? Sobre como nosso filho ou filha vai ter os melhores professores do mundo, disse Rafael beijando-a. Vão mesmo. Vão aprender sobre negócios com o pai, sobre direito e determinação com a mãe, sobre terra e tradição com o avô. E sobre amor verdadeiro com todos nós, completou Rafael. Sobre amor verdadeiro, concordou Helena. Especialmente sobre como às vezes ele aparece nos lugares mais inesperados. E como vale a pena lutar por ele, acrescentou Rafael. Sempre, disse Helena, selando a promessa com um beijo. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda Santa Helena, 3 gerações da família se reuniam ao redor da mesa, compartilhando histórias, sonhos e a certeza de que o amor, real, verdadeiro e conquistado com luta, sempre vence. Helena Santos, que nunca havia sido de ninguém, havia escolhido ser de Rafael Carvalho, e ele havia escolhido ser dela, por escolha própria, para sempre. Fim. Epílogo. 2 anos depois, a pequena Maria Helena Carvalho, com seus cabelos escuros como o pai e olhos determinados como a mãe, dava seus primeiros passos no jardim da fazenda. Helena e Rafael a observavam do alpendre, sabendo que estavam criando não apenas uma filha, mas o futuro de 2 famílias que aprenderam que o amor verdadeiro não conhece contratos, apenas corações dispostos a lutar por ele. E Helena, que nunca havia sido de ninguém, agora sabia que havia encontrado não um dono, mas um parceiro, alguém que a amava exatamente por ela nunca ter se submetido a ninguém e nunca ter precisado fazer isso para ser amada.